Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal. Mais uma vez aqui o professor Lucas. Vocês não estão me vendo aqui, como estou passando aqui os slides, eu só estou filmando a tela do meu computador, mas eu quero passar para vocês, pessoal, um conteúdo de revisão aqui, e vou interagindo com vocês, mesmo que vocês não me vejam aqui no outro lado da tela. Estou aqui falando com vocês e vou passar os slides para a gente fazer uma revisão de alguns pontos importantes que a gente está estudando aqui no canal, de aulas que nós inclusive já estudamos aqui. Para quem não está acompanhando o canal, deem uma olhadinha. Lá eu passei os tópicos importantes, por exemplo, espécies tributárias, tipos de tributos, impostos, taxas, contribuições. Todo esse tema que a gente já abordou aqui no canal, eu escolhi alguns temas que eu considero importante a gente revisar novamente, e talvez essa seja a demanda de alguns que estão aqui acompanhando o canal. Então eu fiz alguns esquemas para vocês, para a gente conseguir compreender melhor a disciplina. Inclusive esses esquemas aqui de decorar, não de decorar, mas de entender a matéria, vocês vão ver aqui depois, eu passei na minha página no Instagram. Para quem não me segue, tem lá o meu Instagram, aqui embaixo tem o link dele, do Instagram, da minha página, que é nova, recém comecei, e aí estou postando lá as dicas sobre a disciplina de Direito Tributário. Tudo bem? Vamos começar então com uma revisão, pessoal, da disciplina sobre as primeiras aulas. Claro que a gente não vai tocar em todos os assuntos que a gente tocou nas últimas aulas, mas vamos fazer uma análise geral sobre todos os assuntos, dos principais assuntos que a gente tocou nas primeiras aulas da disciplina de Direito Tributário. Pessoal, essa aqui é a minha foto, né? Para quem não me conhece, né? Vocês não estão me vendo, mas essa aqui é a minha foto, que é a foto, inclusive, do canal. Pessoal, vamos começar, então, com a definição de direito tributário. O que é o direito tributário, né? Que nós sabemos que é um ramo do direito público, né? Que nós estamos estudando, que visa estudar as relações tributárias entre o Estado e o contribuinte, entre o fisco e o contribuinte, né? O Estado, que é conhecido como o nome fisco, que é o ente que vai arrecadar os tributos, e o contribuinte, que é a pessoa, seja ela física ou jurídica, que vai contribuir com esses tributos, que irá arcar com as despesas tributárias. Tudo bem? Então vamos entender melhor, pessoal, qual que é o conceito de tributo, que é justamente o tributo que o direito tributário visa estudar. O objeto de estudo do direito tributário é justamente o tributo. Mas o que é o tributo no conceito geral? O que significa esse conceito macro de tributo? Para isso, nós precisamos olhar o artigo 3º, pessoal, do Código Tributário Nacional. O artigo 3º do CTN, ele traz alguns elementos importantes para definir a natureza jurídica de todos os tributos. Lembrando que tributo é um gênero muito grande que abrange várias espécies: impostos, taxas, contribuições. Então, o tributo é um conceito macro tratado no artigo 3º do CTN, e com base nele que nós vamos analisar as espécies tributárias. O que é um tributo? Ele é uma prestação pecuniária compulsória, não decorre de ato ilícito, criado por lei e mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que tudo isso quer dizer? Primeiro, quando o artigo 3º fala que é uma prestação pecuniária compulsória, o tributo é uma prestação de pagar. Existe a obrigação de pagar. É claro que existem duas obrigações que envolvem o tributo: a principal e a acessória. A principal envolve justamente a questão de pagar. Por isso que é uma prestação pecuniária, uma obrigação de pagar, compulsória, obrigatória, exigida por meio de lei. Eu não posso escolher se vou ou não pagar o tributo. Não existe arbitrariedade. Não se trata aqui de uma relação de direito privado, como existe, por exemplo, no direito civil. Aqui existe uma obrigação decorrente de lei. Ele é criado por meio de lei. E existe o princípio que a gente vai analisar, que é o princípio da legalidade tributária, que é o princípio que trata a ideia de que não pode haver tributação sem lei anterior que a defina. Não existe tributo sem lei anterior que preveja esse tributo. Também é possível dizer que o tributo não decorre de ato ilícito, ou seja, o que dá origem a uma obrigação tributária não é um ato ilícito. Aqui nós não estamos falando de direito penal. Aqui nós não estamos falando de penalidade. Tributo não é uma penalidade. Por isso que a gente pode dizer o seguinte: a multa, ela é uma prestação pecuniária compulsória? Sim, é uma obrigação de pagar e que é obrigatória. E é criado por meio de lei? Sim,
mas ela decorre de ato ilícito. Quando eu pratico uma infração de trânsito, por exemplo, e aí um guarda de trânsito me aplica uma multa, isso é uma penalidade administrativa. Mas o tributo não é uma penalidade administrativa. Ele decorre de um ato lícito, previsto em lei. Então ele não decorre, portanto, de um ato ilícito. Ato ilícito não é fato gerador de um tributo. Ato ilícito gera uma multa, mas as multas não são tributos. Então o tributo ele não decorre de um ato ilícito. Eu não pago tributo porque eu pratiquei algum crime, ou infringi a lei, ou pratiquei alguma infração administrativa, exemplo do trânsito. Ele não decorre de ato ilícito. E ele é criado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso tem um nome no direito tributário que nós vamos revisar depois, que se chama lançamento tributário. O lançamento tributário é uma atividade administrativa, ou seja, um ato praticado pelo fisco, pelo Estado, para criar, para materializar aquele tributo. Então, o que vai dar materialidade ao tributo, o que vai dar exigibilidade ao tributo, o que tornará o tributo um título executivo extrajudicial passível de cobrança, é um ato administrativo chamado lançamento tributário. Então, o lançamento tributário é justamente esta atividade administrativa. Então, o tributo, ele se origina, ele tem a sua materialidade, claro que ele é criado por lei, mas o que dá materialidade fática ao tributo é a atividade administrativa. Então, ele é criado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por que é plenamente vinculada? Lembra dos atos administrativos? Para quem está estudando direito administrativo para a OAB, deve entender, deve lembrar que existem dois tipos de atos no direito administrativo. O ato discricionário e o ato vinculante. No ato vinculante, é um ato em que não cabe arbitrariedade, em que não cabe opções, não cabe escolha. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Ou seja, o ente público não tem escolha de tributar ou não. Ele não pode, o ente público, dizer assim, olha, eu acho que eu vou aplicar o imposto, eu acho que talvez eu não vou aplicar. Eu acho que pode ser que eu aplique amanhã ou não. Não existe essa possibilidade. Eu não posso fazer juízo de valores. Eu não posso escolher se vou ou não tributar. Eu obrigatoriamente tenho que tributar. Então, é uma atividade plenamente vinculada. Aqui não cabe, pessoal, arbitrariedade, aqui não cabe escolha se eu posso cobrar ou não, se eu posso aplicar a lei ou não, se eu posso tributar ou não. Então, eu só tenho essa opção, eu tenho que tributar. Se o ente público, se o ente fiscal, se a pessoa que trabalha para o Estado, no caso, o agente fiscal, verifica que eu pratiquei um ato passível de tributação, então, por exemplo, um agente da Receita Federal verifica que uma empresa auferiu renda. Então, ele é obrigado a aplicar o quê? A tributação do imposto de renda. Não cabe escolher se vai ou não aplicar a tributação. Ele é vinculado a essa necessidade. Ele precisa obrigatoriamente agir apenas dessa forma. Não existe aqui juízo de conveniência ou oportunidade, como existe no ato discricionário. Ele é obrigado a tributar. Se verificou a prática de um fato gerador, é obrigado a realizar a tributação. Então, por isso que é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos, pessoal, lembrar o que é o tributo no conceito geral, no seu conceito macro. É uma prestação pecuniária compulsória, não decorre de ato ilícito, criado por lei, não é ato administrativo que cria tributo. Ele é criado por lei, mas o que dá materialidade a ele é a atividade administrativa, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tudo bem? Então, essas características estão presentes no artigo 3º do CTN. Eu preciso decorar o artigo 3º do CTN? Não, mas procure compreender o que o CTN está dizendo aqui. O que é tributo? Para que aí, nesse conceito macro, nós possamos entender se é ou não tributo, se aplica ou não um determinado tributo. Fontes do direito tributário. Esse é um outro tópico. Pessoal, estou fazendo aqui uma revisão geral aqui com vocês, tá? Claro que aqui a intenção dessa aula não é falar de todos os tópicos, mas é fazer um apanhado geral, tá? Então, estou tocando em assuntos que eu já falei em aulas anteriores. Aqui é uma revisão, um revisaço geral, para quem já está indo para a reta final, indo já para a primeira fase da OAB,
é o pessoal que vai prestar o 39º Exame de Ordem Unificada aí da OAB, organizado pela Banca FGV, pessoal que quer revisar as matérias, os principais pontos, o objetivo dessa aula é esse, tá? Então aqui eu não vou aprofundar tudo, mas tocar nos assuntos que já foram falados em aulas anteriores, tudo bem? Fontes do direito tributário. O que a gente pode dizer no conceito geral das fontes do direito tributário? O que origina o direito tributário? O que dá origem a essa disciplina que nós estamos estudando? Qual que é a matéria utilizada no direito tributário? O que dá a moldura do ordenamento jurídico tributário no Brasil? Essa é a palavra. O que dá a moldura, o molde, a formatação do direito tributário no ordenamento brasileiro? Bom, o que nós podemos dizer, pessoal, que existem as fontes, dois tipos de fontes. As primeiras que são as fontes primárias e depois existem as fontes secundárias. As fontes primárias do direito tributário, basicamente, são os atos do poder público, mais especificamente do poder legislativo. Em primeiro lugar, obviamente, a Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição que traz vários aspectos do direito tributário, competência tributária. Por exemplo, é a Constituição que estabelece as competências dos entes federados, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Nós temos, abaixo da Constituição, a lei complementar, que vai justamente complementar alguns assuntos já tratados na Constituição. Quem faz as vezes de lei complementar, quem tem natureza de lei complementar, por exemplo, é o nosso Código Tributário Nacional. Embora o nome oficial dele não seja lei complementar, mas a natureza jurídica do Código Tributário Nacional é justamente essa, uma natureza de lei complementar, complementando, aperfeiçoando, trazendo mais detalhes sobre as normas tributárias e valendo para todo o território nacional, uma lei que possui uma força maior. Infraconstitucional, está abaixo da Constituição, mas está acima dos demais atos normativos. Abaixo nós temos a lei ordinária, que é uma lei comum, elaborada pela União, mas também por estados, municípios e o Distrito Federal, que trata e cria tributos. Então, a lei ordinária que vai criar os tributos, imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, o IOF, a lei que vai estabelecer, a lei ordinária que vai estabelecer a regra matriz de incidência tributária que a gente já estudou, né? A regra de cada um dos tributos, né? A regra, a natureza jurídica de cada tributo, quem é que cria é o ente competente por meio de lei ordinária. Então, a lei ordinária também é fonte primária do direito tributário. A medida provisória também é considerada, embora a medida provisória é um ato do poder executivo, é elaborado pela Presidência da República, portanto, é um ato do poder executivo, é um ato administrativo. A medida provisória também é fonte primária, por quê? Porque, por exemplo, por meio de medida provisória se altera as alíquotas de impostos extrafiscais. O imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF, como nós já estudamos, são impostos extrafiscais. E como suas alíquotas são alteradas? Por lei? Não, por medida provisória. É uma exceção que já é, inclusive, estabelecida na Constituição. Então, a medida provisória, por poder fazer essa alteração de alíquotas de impostos extrafiscais, ela também é classificada como fonte primária. A lei delegada, o decreto-lei também é uma fonte, né, primária de direito tributário, os decretos-leis, as resoluções do Senado Federal e o que é importante dizer também, pessoal, os tratados e convenções internacionais. O Código Tributário Nacional também prevê que os tratados e convenções internacionais que foram internalizados no nosso ordenamento jurídico brasileiro, eles também são fontes de direito tributário. Ah, mas isso como ocorre? Então, por exemplo, o presidente da República viaja para um outro país e nesse país ele firma um acordo tributário, por exemplo, com aquele país específico. Então, o presidente do Brasil, por exemplo, viaja para a França e ele assina um tratado internacional com a França, com o representante do governo francês ou com o presidente da França, para que haja, por exemplo, em matéria tributária, um benefício para ambos os países. Então, empresas francesas que vêm para cá e empresas brasileiras que vão para a França vão ter benefícios fiscais em ambos os países. Como é que se faz isso? Por meio de tratados internacionais, um acordo entre nações. Aí isso acontece muito, por exemplo, no Mercosul, aqui no âmbito da América do Sul. Então, quando se envolve 2 ou mais países, esse tratado assinado, ele antes precisa ser internalizado no Brasil. Não basta só o presidente assinar lá fora, ele tem que passar no Congresso Nacional. Primeiro ele passa na Câmara dos Deputados, passa para o Senado Federal e, se aprovado, ele também se torna
uma fonte primária do direito tributário. Então, os tratados e convenções internacionais também influenciam na moldura do ordenamento jurídico brasileiro, desde que esses tratados e convenções internacionais sejam internalizados pelo nosso ordenamento jurídico, primeiro com a assinatura do presidente da República e depois aprovado pelo Senado Federal nas duas casas, na Câmara e no Senado Federal. Tudo bem? Fontes secundárias. Essas são as fontes secundárias, mas temos as primárias, que são as mais importantes, como nós vimos. As secundárias, pessoal, o nome já diz, elas estão abaixo das primárias. São produzidas geralmente pelo Poder Executivo, pela administração tributária, podendo ser, por exemplo, o ato normativo, que pode regulamentar, que tem o poder de regulamentar, é um poder de regulamentação do Poder Executivo, reforçando o texto de lei, um ato normativo que é emitido, por exemplo, pela Receita Federal. Então, o ato normativo ele também tem esse poder de regulação, reforçando o que já está previsto em lei, ele está vinculado à lei, por isso que é uma fonte secundária. Existe uma hierarquia, né? A lei está acima do ato normativo, mas o ato normativo também colabora nessa moldura da norma tributária. Geralmente, quem emite são, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ela emite um ato normativo que vai regular um determinado ato público, né? Um determinado ato passível de tributação. Além do ato normativo, nós temos as decisões normativas, decisões proferidas dentro do processo administrativo. Então, uma decisão proferida por uma instância administrativa, seja de primeiro grau ou de segundo grau. Por exemplo, uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é um órgão administrativo, ele é da esfera do poder administrativo, não do poder judiciário. As decisões normativas emitidas pelo CARF também geram, de maneira secundária, moldura ao ordenamento jurídico tributário brasileiro. Então, as decisões normativas também têm essa importância, claro que devem observar o que está previsto na lei e na Constituição. O costume também pode ser uma fonte secundária, a interpretação legal dada pela administração pública e o convênio, firmado entre entes públicos. Também existe o convênio que pode ser firmado entre a União e o Estado, ou entre estados e municípios. O convênio entre entes públicos, entes federativos, pode também gerar como uma fonte do direito tributário, claro, uma fonte secundária. Essas são fontes que geralmente decorrem do poder executivo, enquanto as outras geralmente decorrem do poder legislativo, claro, com exceção, por exemplo, da medida provisória que aí é emitida pelo presidente da República, a exemplo dos impostos extrafiscais. Tudo bem? Essas são as fontes primárias, essas são as fontes secundárias do direito tributário. Prosseguindo para o nosso próximo tópico da revisão geral aqui que estamos fazendo, que nós já estudamos aqui, os princípios do direito tributário. Pessoal, os princípios é uma matéria jamais tratada pela doutrina do direito tributário. Aqui o objetivo é só tratar um ou outro princípio que são os mais importantes. Nós temos vários princípios do direito tributário, dentre eles legalidade, anterioridade e retroatividade, princípio do não confisco, princípio do pecuniary knowledge, que é de origem do direito romano. Então, nós temos vários princípios que estão elencados no direito tributário, que estão presentes também no texto constitucional e que, geralmente, quem traz esses princípios é a doutrina, também em conjunto com a jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, e do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, no direito tributário. Mas eu vou tratar aqui com vocês apenas dois princípios que são os que mais caem. O primeiro, que é o mais clássico de todos, para a gente revisar, que é o princípio da legalidade tributária, ou também conhecido como tipicidade cerrada. Se ouvirem esse nome na prova, tipicidade cerrada, pessoal, ele é um princípio equivalente ao princípio da legalidade tributária, é a mesma coisa. Estão previstos no artigo 5º, inciso 2, 37 caput e 150, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Artigo 5º, inciso 2, 37 caput e 151 da Constituição Federal. São 3 etapas onde são previstos o princípio da legalidade tributária, que basicamente diz o seguinte: a lei cria tributos e estabelece regra matriz de incidência tributária, exceção às alíquotas dos impostos extrafiscais. É claro, a lei, em geral, é ela que cria o tributo, é ela que vai estabelecer a regra matriz, a base de cálculo, o critério temporal, o critério material,
todas as regras que definem aquele tributo, a natureza jurídica daquele tributo. Então, a lei que vai criar um imposto, por exemplo. Mas existe uma exceção para os impostos extrafiscais, que são aqueles imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF, são 4 impostos federais que são de natureza extrafiscal, e as suas alíquotas podem ser alteradas por mero ato do Poder Executivo, a exemplo das medidas provisórias, tá? Mas, pessoal, é importante dizer que é uma exceção. A regra geral é por meio apenas de lei. Somente a lei pode alterar uma alíquota, ou uma base de cálculo, principalmente, ou outras regras. Mas existe a exceção prevista na Constituição para as alíquotas dos impostos extrafiscais, a exemplo do IPI, do IOF, do imposto de importação e do imposto de exportação. Um cuidado que é importante se ter aqui, pessoal. A Constituição Federal de 1988 não cria tributos, tá? Ah, mas a Constituição lá no artigo 153 fala de vários impostos, né, federais, mas a Constituição ela não cria esses impostos, ela somente estabelece competências. Então, a Constituição não cria tributos, seja impostos, taxas ou contribuições, mas estabelece a competência tributária dos entes federados. Então, ela diz, União, você tem essa competência. Estados, você tem a sua. Municípios, você tem a sua. E o Distrito Federal, como nós já estudamos, ele cumula a competência hora dos estados, hora dos municípios. A administração do Distrito Federal, ela não é pertencente ao estado de Goiás, por exemplo. Se você pega no mapa ali o Distrito Federal, ele é aquele, como se fosse um retângulo, um quadrado ali no meio do estado de Goiás. Ele não pertence ao estado de Goiás. Ele é um ente federado separado. Então, ele não é nem um estado e nem um município. As divisões internas que existem ali no Distrito Federal, que a gente chama de cidades satélites e a própria cidade de Brasília, ela não tem uma competência municipal. Eles são, na verdade, entes que dependem do grande ente chamado Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é um ente único e sólido. E ele acumula competências horas dos estados e horas dos municípios. Então, os impostos, por exemplo, cobrados pelos estados, o Distrito Federal cobra para aqueles que estão em sua jurisdição. E os municípios, então os impostos municipais também são cobrados pelo Distrito Federal para os habitantes do Distrito Federal. Então, lembrando que o Distrito Federal ele acumula competências dos estados e dos municípios, apenas. A União, por sua vez, tem a sua competência própria. Então, cada ente federado tem a sua competência e cabe à Constituição estabelecer essa competência, como já estabeleceu, mas somente por lei, cada um desses entes federados podem criar os respectivos tributos. Tudo bem? Próximo tema aqui, os princípios, né, da anterioridade, que é o outro princípio clássico do direito tributário, que ele é dividido em 2 grandes princípios. O princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. O da anterioridade anual, ele respeita um tempo mínimo de 1 ano para se cobrar um tributo. Espera-se o exercício financeiro seguinte. Então, por exemplo, um tributo que é criado, estabelecido, um novo tributo que é estabelecido agora no mês de outubro, ou mesmo antes, né? Mas vamos supor agora, no mês de outubro, mas para ficar mais fácil, é que o mês de outubro fica muito no final, né? Vamos supor que um novo tributo foi criado no mês agora de janeiro de 2023, já passou, né? Em janeiro de 2023 foi criado um novo tributo. É possível? Sim, é possível, mas tem que se esperar um prazo para que ele possa viger. Então, somente no exercício financeiro seguinte, ou seja, somente no início de 2024, que esse tributo vai passar a valer. Mas existem alguns tributos, como nós vimos, que não se submetem ao princípio da anterioridade anual, mas se submetem, por exemplo, à anterioridade nonagesimal. Essas 2 anterioridades, pessoal, não é que uma exclui a outra, uma complementa a outra. Tá? Então, pode ser que tributos não se aplique à anterioridade anual, mas se aplique à anterioridade nonagesimal. Nonagesimal, o nome já diz. Lembra? Nona, 9, 90. Né? Então, existe um respeito a 90 dias para se cobrar o tributo. Caso esse tenha sido criado no período final de um exercício financeiro, por exemplo, tem que se esperar 90 dias. Então, existem tributos, pessoal, que mesmo que sejam criados no final de um ano, ele já tem que valer no ano seguinte somente depois de 90 dias. Então, não basta, para alguns tipos de tributos, você apenas fazer uma alteração no final desse ano agora de 2023, por exemplo, em dezembro de 2023, para valer já em janeiro de 2024. Ah, mas não tem que esperar o exercício financeiro? Tem alguns tributos que
não basta apenas esperar o exercício financeiro, tem que esperar no mínimo 90 dias. Então não basta fazer uma alteração de lei no início, agora em dezembro de 2023, para já valer no dia 1º de janeiro de 2024. Tem que se esperar um prazo mínimo de 90 dias, até para proteger o contribuinte, para que o contribuinte não seja pego de surpresa por alguma mudança repentina da lei. Então, para que haja essa proteção do contribuinte, para que haja segurança jurídica, para que haja previsibilidade, para que haja respeito ao tempo de tributação, então existe essa anterioridade nonagesimal. Mesmo que haja uma alteração de lei no final desse ano de 2023, ela já não passa a viger no primeiro dia de 2024. Tem que esperar no prazo mínimo de 90 dias, então lá em março, abril de 2024, que vai poder viger. Então, por que existe esses 90 dias? Porque se não se aplica a anterioridade anual, se aplica a nonagesimal. Então, uma complementa a outra para justamente haver um tempo mínimo, se de não de um ano, como anual, ao menos de 90 dias, para que o contribuinte não seja pego de surpresa, e assim, não sendo pego de surpresa, ele possa ter um tempo mínimo aí para se preparar e observar essa alteração da tributação. Tudo bem? Classificação dos tributos, pessoal, outro tópico fundamental que despenca na OAB, não somente cai, mas várias questões, pelo menos 2 ou 3 questões daquele bloco de 5 questões da OAB, nos exames que a gente está analisando, ao menos algumas delas vão falar de classificação de tributos, se não 2 ou 3. Então, um tema que despenca na OAB, pessoal, principalmente nos últimos exames. Quais são as espécies tributárias? Nós já vimos o conceito geral de tributo, mas quais são as suas espécies? Nós temos 5 espécies, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se você olhar no Código Tributário Nacional, só existem 3. Mas o que a Banca FGV adota é a decisão consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições gerais. Vamos repetir? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. São 5 espécies que fazem parte daquele grande conceito que é o conceito de tributo previsto no artigo 3º do CTN. Cada uma dessas espécies, como nós já vimos em aulas anteriores, possui a sua natureza jurídica. Mas é possível fazer diferenciação entre elas. Por exemplo, qual que é a diferença básica entre imposto e taxa? Isso tem que ficar claro, gente, para nós. Qual que é a diferença entre um imposto e uma taxa? Não importa o imposto que seja, federal, estadual, municipal. Qual que é a diferença básica de imposto e taxa no seu conceito macro? Imposto é um tributo não vinculado e a taxa é um tributo vinculado. O que isso significa? Você cobra imposto, ou o Estado cobra imposto, não é porque ele prestou necessariamente um serviço para você. Ele cobra imposto porque você praticou um ato previsto em lei. E só por este ato previsto em lei já é suficiente para que se haja a cobrança do imposto. Não é que ele prestou um serviço específico para você, diferente da taxa. O imposto, no caso, a cobrança do imposto se dá porque você praticou um ato previsto em lei passível de tributação daquele imposto. Então, um tributo não vinculado a uma atividade específica. Então, aqui não existe vinculação. É um tributo não vinculado. Não depende de uma contraprestação do Estado. O imposto é cobrado pelo simples fato de haver a prática de um fato gerador. Se eu oferir renda, é o suficiente para se cobrar imposto de renda. Se eu importei um produto do estrangeiro para cá, no Brasil, vou ter que pagar imposto de importação. Então, não é porque o Estado me prestou um serviço, mas é porque eu pratiquei um ato previsto em lei que é passível de tributação de imposto. Agora, a taxa não. A taxa é um tributo vinculado. O Estado presta um serviço para você e você paga esse serviço que o Estado te prestou especificamente, que é a taxa. Então, vou citar um exemplo. A taxa de emissão de passaporte. Você vai num posto da Polícia Federal, ou mesmo na sede da Polícia Federal, e solicita uma nova emissão de passaporte. Esse serviço público específico e divisível, aí que está a palavra, esse serviço público específico e divisível, prestado para você, cidadão, ou você, cidadã, vai ser financiado por meio de taxa. É um serviço que você solicitou ao Estado, no caso a União, por meio do seu órgão, que é a Polícia Federal.
E o Estado está prestando esse serviço para você, para a confecção e elaboração do passaporte. E para isso gera um custo, né? E esse custo vai ser financiado como? Por meio de taxa, que é um tributo vinculado. Qual que é a outra diferença? Imposto é de competência privativa entre os entes federados. Ou seja, o imposto que é cobrado pela União não pode ser cobrado pelo município, nem pelo Estado em regra geral. Existem as exceções para os servidores públicos, mas na regra geral, na maior parte dos casos, os impostos são de competência privativa dos entes federados. Ou seja, o imposto federal é de competência federal. Imposto estadual é de estadual e municipal. Só o Distrito Federal que acumula competências dos estados e municípios somente dentro do seu território, da sua jurisdição. Mas fora não tem competência. Então, o que acontece? Cada ente federal, União, estados, municípios e o Distrito Federal têm seus respectivos impostos e um não pode tomar a competência do outro. A competência é indelegável, inclusive em matéria de impostos. A taxa é de competência comum entre os entes federados. Tanto União, quanto estados, quanto municípios ou Distrito Federal podem cobrar taxas. Se é aquele ente que prestou aquele serviço para você, quem cobra taxa é aquele ente que prestou aquele serviço. Então, por exemplo, eu falei do caso do passaporte. Quem me prestou o serviço foi a União por meio da Polícia Federal. Então, eu pago essa taxa para quem? Para a União. Agora, se eu peço, por exemplo, a renovação do RG, vamos dar um exemplo aqui. Eu peço a renovação do RG. Quem que organiza o RG? É geralmente a Secretaria da Segurança Pública do Estado, no caso aqui de São Paulo, a SSP-SP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, eu vou pagar a taxa de renovação do meu RG para quem? Para o Estado, porque é o Estado que prestou para mim esse serviço. Então, a taxa pode ser cobrada tanto pela União, como pelo Estado, município e Distrito Federal. Porque a espécie taxa é uma espécie abrangente de todos os entes. Então, aquele que prestou o serviço específico e divisível cobrará taxa, independente de que ente seja. Tá? Agora, os impostos não. O Estado, em regra, não pode cobrar imposto de renda de mim. Quem cobra é a União, porque o imposto de renda é de competência federal. É a Constituição que estabelece isso. Com exceção dos servidores públicos, como nós já vimos. Se o servidor público for do Estado, quem retém o imposto de renda desse servidor público é o próprio Estado, não é a União, porque é um servidor público vinculado ao Estado por meio de concurso público. Ele é um servidor público daquele Estado. Agora, com exceção, então, dos servidores públicos, a regra geral é cada ente federado tem seu imposto. Outra diferença. Não se exige uma contraprestação estatal, que eu falei para vocês. Quando se cobra o imposto, não se exige uma contraprestação direta. É claro que os impostos serão arrecadados para que depois seja prestado serviço público para a coletividade. Então, os impostos que a União arrecada, é óbvio que ela vai direcionar especificamente para a coletividade, para financiar serviços prestados à coletividade. Mas, pessoal, não é uma obrigação, né? Então, não existe um serviço direto e específico. O dinheiro que é arrecadado com imposto é direcionado a um cofre geral. E depois, nesse cofre geral do Estado, é que será repartido para as necessidades de segurança, saúde, educação. Então, o imposto, o que se vê, não se exige uma contraprestação do Estado específica. Eu pago imposto não é porque o Estado já me prestou um serviço específico e direto para mim. Diferente da taxa. Eu pago uma taxa porque eu solicitei aquele serviço específico. Eu solicitei a emissão de passaporte. Fui eu que solicitei. Não foi mais ninguém. Quem paga essa taxa não são os outros. Sou eu, porque eu que solicitei esse serviço público, específico e divisível. Diferente do imposto, que é um financiamento geral do Estado. E outra diferenciação, o imposto possui uma diversidade maior de espécies. Já as taxas só tem dois tipos de taxa. A taxa de prestação de serviço, público, específico e divisível, como eu falei para vocês, e o poder de polícia. Também existe uma outra taxa, que é a taxa de, por exemplo, do exercício do poder de polícia. Por exemplo, quando você pede uma autorização à prefeitura para construir um prédio, para a concessão de um alvará de construção de um prédio, para que seja concedido esse alvará, essa permissão pública administrativa para se construir esse prédio, a concessão, a fiscalização desse serviço será financiado por meio de taxa. Então,
o município vai cobrar a taxa para a emissão do alvará de construção. Da mesma forma, o município vai cobrar, ou mesmo, citando o exemplo, o Estado, a União, melhor. A União vai cobrar uma taxa de fiscalização sanitária, por exemplo, em frigoríficos. Então, é um serviço de poder de polícia, é um poder de fiscalização, não é a polícia judicial que vai lá e prende a pessoa que praticou um crime. O poder de polícia aqui é um poder administrativo, que é um poder de fiscalização. Então, vamos supor que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do governo, vai lá e fiscaliza um frigorífico ou algum lugar de alimentação, um restaurante. Se ela faz a fiscalização para verificar se ele está em plenas condições de funcionamento ou não, a concessão dessa autorização, dessa fiscalização, será por meio de taxa pelo exercício do poder de polícia. Isso já caiu num exame, hein, pessoal? Se não me engano, no 36º exame de ordem ou no 37º exame de ordem da OAB, caiu uma questão específica sobre taxa pelo exercício regular do poder de polícia, que está previsto no CTN, tá bom? Já o imposto, ele possui uma diversidade ainda maior. Taxa só são duas espécies. Prestação de serviço ou exercício de fiscalização, conhecido também como exercício do poder de polícia. Tudo bem? Próxima diferenciação que eu considero importante, pessoal, é a diferença entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Falei para vocês que o empréstimo compulsório é uma das espécies tributárias. Mas qual que é a diferença, por exemplo, do imposto extraordinário de guerra? Geralmente, o contexto que está por trás desses dois tributos é uma situação caótica, uma guerra, uma calamidade pública, um problema social, que aí gera, portanto, essa separação entre esses dois entes. Então, nós temos o imposto extraordinário de guerra, que é uma coisa, e empréstimo compulsório, que é outra. O imposto extraordinário de guerra, por exemplo, pessoal, não pode ser restituído ao contribuinte. Uma vez cobrado o IEG em período de guerra, vamos supor que o Brasil entre em guerra, tomara que isso não ocorra, mas se ele entrar em guerra, ele pode cobrar o imposto extraordinário de guerra. Mas ele não pode devolver depois esse dinheiro. Você sabe a guerra, esse dinheiro não será devolvido. O empréstimo compulsório, não. O nome já diz empréstimo. Você pega, mas depois vai ter que devolver. Pode ser restituído, não só pode, como vai ser restituído, após a cobrança, cessado a calamidade. Então, a União, por exemplo, cobra o empréstimo compulsório das pessoas para, por exemplo, sanar alguma calamidade pública. Passado esse período de conturbação, esse período complicado, esse período de calamidade, aí ela tem que devolver esse valor que ela arrecadou, que é o empréstimo compulsório, que pode, inclusive, se reverter a títulos de dívida pública, né? Pode se reverter a um crédito que o contribuinte pode ter em relação ao Estado. Se ele pagou esses empréstimos compulsórios, uma vez cessada a calamidade, o Estado tem que devolver ao contribuinte. No caso do imposto extraordinário de guerra, o IEG, ele é instituído por meio de medida provisória. Um mero ato do Poder Executivo já estabelece esse imposto, é uma exceção à legalidade. Não somente se altera a alíquota, mas o próprio imposto em si, tudo que o abrange é somente por uma medida provisória. No período de guerra não tem como esperar o Congresso aprovar ou não. Como é tudo muito urgente, muito rápido, precisa somente por um ato do Poder Executivo, por meio de medida provisória, ou o presidente da República, e isso já é previsto na Constituição, por meio de medida provisória, o presidente da República já estabelece o imposto extraordinário de guerra. Enquanto que o empréstimo compulsório, ele é instituído por meio de lei complementar. Ele depende de lei. E não qualquer lei, uma lei complementar. A lei complementar, pessoal, para vocês terem uma ideia, é mais difícil de ser aprovada do que uma lei ordinária. Mas é somente por lei complementar que pode se aprovar, por exemplo, o empréstimo compulsório. Agora, existe uma outra questão também. O fato gerador. O fato gerador do imposto extraordinário de guerra, pessoal, será cumulativo aos impostos já existentes. Então, além dos impostos que já existem, somado aos impostos, por exemplo, de importação, exportação, imposto de renda, ICMS, IPI, todos os impostos que existem, vai incidir, somado àquele imposto, o IEG em período de guerra. Então, ele terá um fato gerador cumulativo, diferente do empréstimo compulsório, que terá fato gerador diferente, desculpa, até ficou meio junto a palavra, terá o fato gerador diferente dos outros tributos. Então, quem vai estabelecer é a lei. Mas a Constituição já estabelece que diz que essa lei complementar que vai instituir o empréstimo compulsório não pode escolher como fato gerador os tributos já
existentes, diferente do imposto extraordinário de guerra. Tudo bem? Esse é um quadro fundamental, pessoal, para vocês terem em mente e saberem da diferenciação entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Tipos de contribuições, pessoal, que financiam o sistema social no nosso país. Nós temos vários tipos de contribuições. Primeiro e a mais comum, as contribuições sociais. Lembrando que as contribuições, pessoal, gerais, é uma espécie de tributo e nela nós temos subespécies. Nós temos as contribuições sociais, que servem para financiar o sistema da Seguridade Social, previsto no artigo 194 da Constituição, e o sistema da Seguridade, ele abrange a Previdência, a Assistência e o Sistema de Saúde. A Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde são os três sistemas que abrangem o macrosistema da Seguridade Social, que é financiada por meio das contribuições sociais. A exemplo, por exemplo, da PIS, da COFINS, da CSLL, são contribuições sociais. Nós temos também as contribuições de categoria profissional. Para eu ser engenheiro, eu pago a contribuição ao CREA. Para ser médico, pago a minha contribuição profissional ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina. Então, os conselhos profissionais, eles têm a obrigação e o dever de cobrar essas contribuições profissionais dos seus filiados. Então, se eu sou engenheiro, eu tenho que pagar, pelo menos anualmente, uma contribuição ao CREA para o seu financiamento. Ah, mas as contribuições da OAB podem ser considerados tributos, contribuições de categoria profissional? Não, porque a OAB, pessoal, não é um ente público diferente dos conselhos profissionais como o CREA, o CRM, o Conselho Regional de Química, o CRQ, o Conselho Regional de Odontologia, o CRO, e assim por diante. Os conselhos, na maior parte das vezes, são entes públicos. Agora, no âmbito dos advogados, a OAB não é um conselho profissional público, né? Um ente público propriamente dito. O STF diz, inclusive, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é um ente sui generis. Então, por isso que as cobranças, as contribuições cobradas pela OAB não podem ser, inclusive, ser objeto de execução fiscal, porque não são tributos. Então, as contribuições de categoria profissional são essas contribuições do CREA, do CRM, mas não da OAB. Tudo bem? Um outro tipo de contribuição para iluminação pública, a famosa COSIP, para financiar as atividades de iluminação dos municípios, postes que iluminam as ruas, por exemplo. Então, trata-se de um tributo municipal ou distrital também, porque lembrando que o Distrito Federal acumula competências ora do Estado, ora dos municípios, com base no artigo 194A da Constituição. E a contribuição sobre a intervenção no domínio econômico, a CID, né, a atuação que é mais específica da União, uma contribuição federal, na economia, né, que é uma atuação da União para regular a economia em setores específicos, a exemplo do petróleo e do gás natural. Então, o setor petrolífero, nós temos, por exemplo, a CID combustível. Então, ela vai regular alguma atividade específica e de interesse do Estado. Com base no artigo 177 da Constituição Federal de 88, essa contribuição, a CID, contribuição para a intervenção no domínio econômico, uma contribuição do ente público para regular uma determinada atividade econômica. Uma diferenciação que eu considero importante, pessoal, fazer, eu acho que, inclusive, como a aula vai ficar muito extensa, eu não sei se eu vou conseguir, pessoal, tratar de todos os assuntos hoje da revisão. Então, eu vou ter que dividir, inclusive, essa aula pela metade e a segunda metade a gente analisa em um outro momento, tá? Então, a gente vai analisar aqui as espécies e depois, quando a gente for analisar a regra matriz de incidência tributária, a gente vê em um outro bloco, tá bom? Pessoal, qual que é a diferença das contribuições sociais? Nós sabemos que as contribuições sociais, no seu conceito geral, ele serve justamente para financiar a Seguridade Social, que abrange a Previdência, a Assistência e o Sistema de Saúde. Agora, existem diferenças entre as contribuições sociais. Existem aquelas que são obrigatórias e existem aquelas que são facultativas. Existem aqueles que são obrigados a pagar e existem aqueles que não são obrigados a pagar. Aqueles que são obrigados a pagar são aqueles que exercem alguma atividade remunerada no país. Então, eles têm que contribuir para a Previdência. Agora, a contribuição facultativa, ela é opcional. A pessoa pode escolher se contribui ou não. A exemplo da contribuição obrigatória. Quais são as semelhanças entre as duas, né?
Elas são destinadas a financiar a Seguridade Social, ambas sem exceção, não tem diferença. Possui o mesmo sujeito ativo, que na verdade é a União, que por meio do seu órgão, o INSS, que é uma autarquia federal, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, em conjunto com a Receita Federal, vai fazer a arrecadação dessas contribuições, seja obrigatória, seja facultativa. Para ambas, a alíquota será igual, será 20% sobre o salário ou o valor de remuneração declarado. Então, a regra geral é os salários, 20% desse salário é que vai incidir essa contribuição. E concede ao contribuinte a possibilidade de ter os mesmos acessos aos benefícios previdenciários. Então, aqueles que contribuem ao sistema previdenciário terão o direito de acessar os benefícios previdenciários, aos benefícios que o Estado concede, o benefício da Previdência, né? Somente quem contribui será beneficiado, seja de maneira obrigatória ou facultativa. Agora, existem diferenças. Se a contribuição é obrigatória, ela é diferente da facultativa. Na contribuição obrigatória, pessoal, o sujeito passivo é a pessoa com vínculo empregatício, autônomo ou liberal, exercendo alguma atividade remunerada no país, exemplo do taxista, do advogado, da diarista, entre outros. Qualquer atividade profissional, qualquer atividade que gere remuneração, lucro, é passível de contribuição social obrigatória. E existe o caráter compulsório, é obrigatório, não posso escolher se vou contribuir ou não. Agora, a contribuição facultativa é para o sujeito passivo, ou seja, para o contribuinte, que não possui rendimentos, mas que deseja mesmo assim contribuir à Previdência Social. A exemplo dos estudantes, das donas de casa, são pessoas que não exercem atividade remunerada propriamente dita, mas que podem, de maneira facultativa, contribuir ao sistema da Previdência. O caráter facultativo, opcional na inscrição, não a desclassifica como tributo. Lembrando, portanto, mais uma vez, que o caráter facultativo, mesmo sendo facultativo, se inscrever ou não no sistema previdenciário, aqueles que não exercem atividade remunerada, mesmo assim, uma vez inscritos, mesmo que de forma facultativa, passam a ser obrigados a pagar aquele tributo, até que cancelem a sua inscrição. Então, não se desclassifica essa espécie como tributo. Então, as contribuições facultativas, em comunhão com as contribuições obrigatórias, servem para financiar o sistema da Seguridade Social, mais especificamente o sistema previdenciário. Pessoal, como eu falei para vocês, esse é um tópico que eu vou tratar com calma em uma outra aula. Eu acho que vai ficar bem extenso. Então, eu vou fazer parte 1 e parte 2 para esse bloco. E na parte 2, nós vamos tratar a respeito aqui, então, sobre a RMIT, a regra, matriz de incidência tributária de todos os impostos, e a gente vai analisar com vocês cada uma dessas espécies tributárias para que a gente consiga aprimorar o nosso estudo, tudo bem? Bons estudos a todos, pessoal. Vou tirar aqui, ver se eu consigo sair. Depois eu vejo aqui com vocês os tipos de regra matriz, que a gente vai ver cada um deles com calma. Pessoal, obrigado então a todos pela atenção. Não se esqueçam de ver o segundo bloco, que eu vou preparar para vocês, para a gente analisar com calma cada uma das regras matrizes de incidência dos tributos. Curtam, comentem, compartilhem com os demais colegas, para que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, tá bom? Obrigado a todos e bons estudos!